Olá, meus queridos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica e para a gente é uma grande alegria, uma grande honra poder oferecer de forma virtual material de qualidade, com biblicidade e excelência. Você é nosso convidado para estar participando conosco desse bate-papo gostoso a respeito de finanças que nós vamos estar abordando. Você pode comentar, você pode marcar a sua cidade aí nos comentários para que a gente possa ter noção de onde estamos chegando. Também marque seus amigos, irmãos, pessoas que tenham interesse nesse assunto, pois com certeza vai ser abençoador. A nossa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição que está localizada em Ijuí, Rio Grande do Sul. A nossa faculdade tem um legado de mais de 50 anos de história e de investimento na vida dos vocacionados, sempre prezando pela qualidade de ensino, aliando sempre o conhecimento teológico à prática ministerial. Para conhecer um pouquinho mais de nossa faculdade, de nossos cursos e do nosso corpo docente é bem fácil. Basta acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br. E para tirar qualquer dúvida, você pode nos chamar através do telefone WhatsApp 55-3332-2205. Venha você também fazer parte da família FBP, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Hoje vamos estar abordando mais uma temática que faz parte do nosso livro Vida Cristã com Excelência. Esse livro foi redigido pelo nosso corpo docente e nessa série nós estamos abordando capítulo a capítulo que toca a respeito da vida cotidiana do discípulo de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre finanças e para abordar esse tema e tanto, nós temos conosco o pastor Clayton Kuhn. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer muito grande poder estar de volta e poder tratar desse assunto sobre finanças que diz respeito a todos nós e como a gente pode ter uma vida cristã com excelência também nessa área de finanças. Muito bem, muito bem. Então, hoje vamos abordar administre corretamente as finanças. E uma pergunta para você, você tem administrado corretamente? Tem passado alguns enroscos aí com a gestão dos seus recursos? Pode ser que nessa noite você aprenda algo a respeito da palavra de Deus e de como a Bíblia nos orienta a administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Então, um breve resumo a respeito do pastor Clayton, de sua formação e de quem ele é. Ele é marido da Marivete, é pai da Hannah, é graduado em Teologia e Filosofia, é mestre em Teologia e Novo Testamento, é doutor em Teologia, é diretor aqui da Faculdade Batista Pioneira, onde leciona desde o ano de 2001. É pastor de missões na Primeira Igreja Batista em Ijuí, também é presidente da Abibet. Então, esse é o pastor Clayton e hoje ele vai estar discorrendo disso, que com certeza vai nos desafiar. Pastor, então vamos para aquela parte que para mim é bem tranquilo, fazer as perguntas e para o entrevistado aperta um pouquinho. Então vamos para o nosso primeiro bloco de perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: qual a relevância dessa temática para a nossa vida cotidiana? Nós devemos, de fato, nos preocupar com a administração dos recursos, pastor? Com certeza. Deus está preocupado em todas as áreas da nossa vida e também na área de finanças, também na área daquilo que nós temos, dos nossos recursos, dos bens, daquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Uma das coisas que para mim chamam muito a atenção, uma frase, é que a Bíblia fala mais em dinheiro do que sobre céu e inferno e que a Bíblia fala mais em dinheiro do que evangelismo. Primeira vez que eu li isso, eu achei muito estranho. Não pode, né? E aí, quando eu vi a estatística que mais de 1000 versículos bíblicos tratam de riquezas, de bens, de empréstimo, de dívidas, de ser fiador e tudo isso, eu digo, de fato, Deus está muito mais interessado nessa área da nossa vida do que a gente imagina. E a questão disso que nós vamos conversar hoje aqui não é nem tanto a questão do quanto uma pessoa tem, do quanto uma pessoa recebe, mas sim de como nós, como cristãos, lidamos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Essa é a questão principal, né? Às vezes a preocupação da pessoa, não, mas é quanto alguém ganha. Não, isso é secundário, naquilo que vamos tratar hoje aqui. A questão é como é que eu lido com princípios cristãos nessa área das finanças. Ok, pastor, você tratando de finanças e dinheiro, nós vemos até alguns irmãos em Cristo com uma afirmação: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, o que eu bem entender. Isso confere à luz das Escrituras e, junto a isso, o nosso dinheiro é nosso de fato?
Olha, a tendência é responder isso, né? Eu trabalhei, me esforcei durante o mês todo, então aquilo que eu tenho é meu. A casa que eu comprei, o carro que eu tenho é esforço meu, então tudo isso é meu e ponto final. Mas quando a gente olha na Bíblia, parece que não é bem assim. Eu queria fazer pelo menos 4 afirmações bem diretas para nos ajudar nisso. A primeira delas é: tudo pertence a Deus, que já vai contra aquilo que às vezes as pessoas pensam, né? Eu teria vários versículos bíblicos que poderiam ser arrolados para isso, mas o tempo não permite. Eu vou citar sempre um só em cada um dos pontos. 1 Coríntios 10, 26, Paulo diz assim: pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Ou seja, todo o universo é de Deus, todo o planeta é de Deus, e tudo aquilo que está nele também é de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo deles é: se tudo pertence a Deus, inclusive nós mesmos pertencemos a Deus. Uma vez eu achava que eu era dono pelo menos de mim mesmo, né? Depois descobri que nem isso, né? Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam. Ou seja, se eu habito nesse planeta e tudo isso pertence a Deus, então inclusive nós pertencemos a Deus. A outra afirmação para ajudar a responder essa pergunta de aquilo que eu tenho é meu, né? Lembre que há somente um provedor, um que provê todas as coisas, e quem faz isso, na verdade, é Deus. A gente acha: não, mas eu trabalhei o mês inteiro, eu me esforcei, a minha empresa rendeu muito, por isso eu tenho algum... Não, calma. Quem provê todas as coisas é Deus. E lá em Filipenses 4,19 diz assim, Paulo de novo dizendo: Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por mais que eu esteja trabalhando, me esforçando, fazendo a minha parte, quem no fim das contas provê as coisas para todos nós é o próprio Deus. Essa lição está por trás também do Sermão do Monte, né? Quando Jesus estava falando dos passarinhos, dos lírios do campo, né? Ou seja, no fim das contas, quem provê todas as coisas é Deus. E aí a pergunta: pô, então se tudo pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, é Deus que provê todas as coisas, que sobra para mim? Qual é a minha parte nesse processo? E aí vem a minha quarta afirmação, é que no máximo nós somos mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A gente olha isso desde a criação, Gênesis capítulo 2, Deus criou todas as coisas, ele criou o ser humano e colocou: agora vamos lá cuidar daquilo que Deus criou e que pertence para Deus e não para o ser humano. Ele não colocou o ser humano lá dizendo assim: vai lá que é de vocês agora. Você vai lá cuidar da terra que é do próprio Senhor. Muito interessante. Então quer dizer que a gente é mordomo. Mas, pastor, pensando nessa afirmação, e a Bíblia nos dá essa revelação, o que se requer desses que são mordomos dos recursos do Senhor? Boa pergunta, né? Bom, se no máximo eu sou mordomo, então, né? Eu queria antes colocar um pouquinho mais o que é ser mordomo, o que é essa palavra, né? Ela vem do original grego oikonomos. É muito interessante, a palavra economia que nós temos no português, ela vem de oikonomos lá no grego, que é a palavra que é traduzido por mordomo ou por despenseiro, também tem alguns textos, né? A ideia é mais ou menos o seguinte: oikos é casa e nomos é lei. Então, aquele que cuida das normas, das regras da casa, ou seja, o mordomo, né? Eu lembro às vezes daqueles filmes antigos que a gente assistia, né? Nem tão antigos assim, onde, né, uma casa muito grande, muito luxuosa lá, e há um mordomo que é responsável por todas as coisas. Que vai cuidar dos empregados, vai cuidar dos bens da casa, vai servir todo mundo, vai ver se está tudo suprido. Esse mordomo, ele cuida das coisas da casa, mas ele não é o dono da casa. As coisas não pertencem a ele. E da mesma forma, nós como mordomos das coisas de Deus, elas não são nossas, elas são de Deus. Deus é o dono. Nós apenas somos aqueles que vão cuidar disso. A outra tradução para essa palavra é despenseiros, né? É literalmente a pessoa que cuida da dispensa, ou seja, tem um monte de mantimentos, um monte de coisa, o mordomo é que vai cuidar da administração disso, mas a dispensa não é dele, ela é do patrão, ela é do dono, né? E aí a pergunta é: como é que o que Deus requer desses mordomos, né? Aí vem a expressão de Paulo, que é muito clara, né? O que se requer desses mordomos, desses dispenseiros, é que sejam encontrados fiéis. Deus não tem problema nenhum em abençoar, em nos dar recursos, nos dar bens, nos dar condições, mas o que Ele espera de nós é fidelidade ao propósito para o qual Ele nos dá essas coisas. Essa é a ideia. Olha só, e pastor, falando de finanças, de mordomia,
nos vem à mente a questão do dízimo, que é um assunto que toca as finanças, né? Semanalmente nós ouvimos a respeito de dízimo nos cultos, né? O momento de dízimos e ofertas. O que é o dízimo e qual o propósito do dízimo na vida do cristão? Muito bem. Essa questão do dízimo é um assunto muito delicado, né? A gente ouve muito, mas confesso que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, que tem crises com isso, né? Até entender que é um princípio divino que Ele quer isso para as nossas vidas. Bom, o que é dízimo é muito simples. É uma porcentagem que Deus pede que nós separemos para entregar ao Senhor, entregar na casa do Senhor. Eu sempre digo assim, o problema das pessoas não é saber o que é dízimo e como calcular o dízimo. Isso é muito simples, né? O problema que as pessoas têm mas eu preciso ser dizimista, né? Essa é a crise, é isso que vem por trás, né? Será que eu devo ser dizimista, né? E aí tem uma passagem, embora não esteja falando diretamente de dízimo, mas Davi, no momento em que ele ora, está em 2 Crônicas, ou 1 Crônicas 29, que ele diz assim, ó, mas quem sou eu, quem é meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Eu gosto da tradução da nova tradução linguagem de hoje, nesse texto, quando ele termina assim, nós somente devolvemos o que já era teu. A gente acha assim, bom, eu estou entregando o dízimo, eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo, né? Chega aquele que chega a desfilar quando ele vai para entregar o dízimo, né? E a gente descobre que quando a gente está fazendo isso, não estou fazendo grande coisa nenhuma, eu só estou devolvendo aquilo que já era de Deus. Lembra na pergunta anterior, quando foi visto que tudo pertence a Deus, tudo é dele. Então, quando nós entregamos o dízimo, em últimas palavras, nós estamos devolvendo para Deus parte que já era dele, tudo dele, né? E a segunda pergunta ali de qual é o propósito, né, para que entregar, né? Malaquias 3:10 vai dizer, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa, ou seja, haja mantimento na casa do Senhor. E isso eu vejo hoje pelo contexto das nossas igrejas, né? Às vezes a gente usufrui de uma situação toda, de recursos que a igreja tem, de uma estrutura toda que a igreja tem, e a gente não se pergunta de onde veio isso, né? Até se me permite, eu quero colocar uma ilustração que para mim, na minha juventude, quando eu estava lutando com essa questão do dízimo, o meu pastor contou que para mim foi fundamental. Mas que um dia uma pessoa chegou para um líder da igreja e disse, olha, eu já decidi, eu não vou ser mais dizimista por causa de A, B, C, D, e deu uma série de motivos pelos quais ele então não iria mais ser dizimista. E o líder, de uma forma muito sábia, ele disse o seguinte, ok, então é uma decisão sua, não podemos obrigar você a ser dizimista, eu só queria colocar algumas observações para você. A primeira delas é que eu diria assim, você não tem mais direito a ouvir o sermão do culto aos domingos, porque o salário do pastor da igreja, do pregador, é pago com os dízimos da igreja. Também não participe mais do louvor da igreja, porque os instrumentos foram comprados com os dízimos da igreja. Também não venha mais ao culto da noite, porque a energia elétrica também é paga com os dízimos da igreja. E a última coisa, não use mais o banheiro, porque a água e o papel higiênico também são comprados com os dízimos da igreja. Qual o centro dessa ilustração? Que não é tão só uma ilustração, né? A verdade é muito grande. Às vezes a gente vai numa estrutura de igreja e usufrui de tudo e acha assim, esse negócio caiu do céu, né? E de fato cai do céu, mas cai passando pelo bolso de cada um dos membros daquela igreja. Deus abençoa as pessoas de forma que através do dízimo possam abençoar o reino, abençoar o trabalho daquela igreja e se possa ter estrutura que a gente acaba usufruindo. Então esse é o propósito do dízimo. Bom, pastor, como o senhor mencionou a crise de uma pessoa, isso se reflete em todas as igrejas. Nós sabemos que não é 100% das igrejas locais que acaba se envolvendo na devolução do dízimo, né? Ao seu ver, quais são os impeditivos para que uma pessoa retenha e se negue a devolver o dízimo? Bom, quando você não quer trabalhar com essa fidelidade a Deus, você acaba sempre encontrando
alguma desculpa, alguma justificativa, né, para ainda ficar, vamos dizer assim, com a consciência tranquila, né? Eu não preciso por causa de A, B, C, D, né? Eu queria alistar algumas dessas coisas só para a gente ter uma ideia, né? Alguns vêm com aquela ideia assim, não, eu não dou dízimo, não entrego o dízimo, mas eu dou ofertas na igreja, né? Tem campanha de missões mundiais, da convenção, locais, ou tem campanha social, então eu ajudo lá com uma cesta de mantimentos e aí está resolvido. Não, né? A Bíblia diz, o dízimo é santo ao Senhor. Levíticos diz isso de forma muito clara, né? Qual a ideia de que algo é santo ao Senhor? Às vezes a palavra santo para nós tem mais aquela ideia de algo purificado. Não, santo significa também separado. A ideia é, quando se diz que o dízimo é santo ao Senhor, ele é separado, ou seja, não mexe naquilo porque aquilo não lhe pertence mais. Aquilo foi separado ao Senhor. Então, dizer, eu não dou dízimo, mas dou oferta, não justifica muito. O dízimo é santo ao Senhor. Outros vão dizer assim, não, mas eu mesmo administro o meu dízimo. Né? Então começa aquela coisa, não, eu conheço um missionário lá, não sei aonde, sou amigo dele, então eu mando meu dízimo para lá, eu já tenho um projeto X que eu ajudo, então por isso no do dízimo eu mesmo administro. Né? O texto que eu mencionei agora há pouco, lá de Malaquias, diz, tragam a casa do tesouro, né, o depósito do templo. O dízimo deve ser entregue lá na igreja onde a gente participa ou usufrui. O que você quer fazer além disso, entregar, mandar para missões, mandar para um projeto social, fique à vontade, mas o dízimo é santo ao Senhor. Outros vão dizer assim, não, mas eu não entrego dízimo porque eu ganho pouco. O camarada lá que ganha, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais de salário, ele pode dar. Eu ganho um salário mínimo, ganho sei lá quanto, eu não posso dar, né? Eu acho muito interessante o princípio do dízimo, porque ele é proporcional. Ele é igual para todo mundo. Né? Às vezes as pessoas têm o conceito equivocado, achando que alguém que ganha 30 mil reais e dá o dízimo disso, 3 mil reais, ele está dando mais do que alguém que ganha um salário mínimo e dá 100 e poucos reais de dízimo. Diante de Deus, se ambos são fiéis, eles estão dando exatamente a mesma coisa. Então, esse conceito equivocado que, eu ganho pouco, então eu não preciso. O outro que ganha bastante, ele deveria... Não, dízimo é cálculo justo, é igual para todo mundo. Né? Outros vão dizer assim, não, olha, eu até queria dar dízimo, mas não sobra. Né? Chega no final do mês e não foi. Eu diria assim, não sei como é que é na sua experiência, mas na minha experiência, eu esperar para sobrar alguma coisa para dar dízimo, não vou dar. Sempre tem alguma coisa que você acaba investindo, uma conta para pagar. Então, a Bíblia vai dizer que o dízimo deve ser a primícia para Deus, deve ser a primeira coisa. Quando eu recebo o salário, quando vem o faturamento da empresa, quando vem o aluguel que eu recebi lá, a primeira coisa que eu devo fazer é separar isso para o Senhor e não quando sobrar lá no final. E alguns ainda vão usar como justificativa dizendo assim, olha, eu não concordo com a administração da igreja, aquele pastor que está lá, diretoria, quando se reúne para fazer as coisas, eu não concordo com tudo isso, então eu não dou. Como se isso nos isentasse da nossa fidelidade a Deus. E não é. Se alguma coisa estiver sendo feita de forma equivocada na administração da igreja, essas pessoas vão responder diante de Deus por isso. Eu já fui presidente de igreja, já fui tesoureiro de igreja, sou pastor de igreja, e eu tremo diante de Deus pela responsabilidade que a gente tem de valores que foram ofertados, foram dizimados, e nós vamos ter que prestar contas para Deus por isso. Mas aquela pessoa que diz, eu não vou entregar porque eu não concordo com alguma coisa na igreja, ele vai responder diante de Deus pela sua infidelidade. Lembra, né? Nós falamos agora há pouco. O que se requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. O administrador da igreja ele vai responder pela forma como foram utilizados os recursos. Eu vou responder se eu não tiver sido fiel a Deus. E aí uma coisa que a gente precisa lembrar. Nós, ao entregarmos o dízimo, nós não estamos entregando para o pastor da igreja, para o presidente, para o tesoureiro, para a diretoria da igreja. Né? Esse é um conceito equivocado que estou entregando para eles. Não é. Eu estou entregando na casa do Senhor e vai ser usado no reino de Deus. Né? Essas são algumas dúvidas que tem e que, na verdade, é desculpa para não querer fazer. Né? Então, deixe isso de lado, isso não resolve, seja fiel a Deus naquilo que Ele pede da gente.
Sabe, pastor, a gente ouve algumas dessas desculpas, né, no decorrer da vida cristã, mas uma que me chama a atenção e eu ouvi algumas vezes é alguns irmãos que querem partir para uma investigação bíblica, né? E dizem, olha, não existe na Nova Aliança, não existe no Novo Testamento base para o dízimo. E nós temos até alguns pregadores de internet, alguns famosos, que têm usado dessa argumentativa, né? Então, será que isso confere? Será que não existe dízimo no Novo Testamento? Alguns argumentam ainda, só existe oferta. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É uma discussão que de fato existe. Tem muita gente ensinando coisas equivocadas, né? Inclusive pastores. Eu fico pensando como é que é a manutenção, se as pessoas que ouvem esses pastores falando levarem a sério isso, como é que vai ficar essa igreja? Porque a manutenção da igreja é feita através dos dízimos. Então, se o próprio pastor dizendo assim, não é mais lei da nova aliança, então não precisa mais, né? Mas vamos olhar isso um pouco biblicamente. No Antigo Testamento está muito claro, né? O dízimo será santo ao Senhor, entregue no templo, né? Até Malaquias vai falar que não é para roubar de Deus o dízimo, né? Então tem alguns textos, acho que no Antigo Testamento, assim, muito diretos, muito taxativos nisso. E aí o pessoal vai para o Novo Testamento, não tem vamos dizer assim, tantos textos abordando o assunto, e o pessoal acha, não, então pode ficar à vontade, não precisa, porque não é lei do Novo Testamento. Eu acho isso bem equivocado, né? Deixa eu ler duas ou três passagens que podem nos ajudar nisso. Uma delas é Mateus 23, que diz assim, Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus, ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, né? Qual que é a ideia aqui? Os fariseus, os escribas, eles davam dízimo de tudo, né? Inclusive o texto diz da hortelã, do endro e do cominho, né? Até de temperos, de coisas assim que a gente vai dizer assim, totalmente insignificantes. Eles davam dízimo sobre isso, né? E aí ele diz, vocês fazem isso, mas negligenciam, né, a justiça, a misericórdia e fidelidade. Aí o pessoal pega um texto e diz, tá vendo? Né? O que é para fazer é misericórdia, o que é para fazer tal. Mas quando a gente pega o finalzinho do texto, onde Jesus diz assim, vocês devem praticar essas coisas, né, a justiça, a misericórdia e fidelidade, e não omitir aquelas. Jesus está dizendo, naquilo eles estão certos, nessa parte eles estão certos. O que eles estão errados é que não fazem a justiça e a misericórdia. Mas vocês devem fazer essas coisas e não esquecer daquelas outras. Então Jesus, em momento algum, disse assim, não precisa mais, né? Outro texto que poderia ser alistado, né? Quando ele vai falar lá no templo, né? Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Talvez não esteja diretamente falando, né, de dízimo, mas por outro lado também está. Ele está falando, nós temos responsabilidades diante do governo, diante do nosso país, né, questões legais, mas temos uma responsabilidade com Deus também. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, quando o pessoal vem com essa crítica, o Novo Testamento não trata mais disso, né, só fala de oferta, né. Eu tenho brincado com algumas pessoas no sentido assim, ok, se você prefere fazer como o pessoal fazia no Novo Testamento, eu tenho algumas sugestões, né? Pega lá o texto da viúva pobre, ela deu tudo que ela tinha. Pega o texto de Barnabé lá em Atos capítulo 4, ele vendeu tudo que tinha e deu para o reino. Se você não quer dar o dízimo e prefere fazer dessa forma, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas a lei do dízimo, em momento algum da história, foi revogado. Muito pelo contrário, foi praticado pela igreja, né? E isso as pessoas não levam em conta. Olha só, então fica aí o esclarecimento se você tem algum tipo de crise quanto a esse tema e a interpretação das escrituras. Se você tiver o desejo de saber um pouquinho mais dessa temática que nós estamos abordando, você pode saber um pouquinho mais nesse livro, Vida Cristã com Excelência. Para adquirir esse livro é bem simples. Entre em contato com a nossa secretaria através do telefone WhatsApp 55-3332-2205, pois nós temos em formato físico no valor de apenas R$30. Mas, se você deseja adquirir em formato digital para acessar em seu telefone, no computador, no tablet, nós temos disponível através da Amazon. Então, pode acessar a Amazon e pesquisar Vida Cristã com Excelência. E você vai poder ser abençoado por esse e muitos outros assuntos. Também gostaria de deixar aqui um convite para você conhecer um pouquinho mais de nossa faculdade através do nosso portal batistapioneira.edu.br. Nós temos oferecido à comunidade
à nossa volta, o preparo para o ministério pastoral e missionário através do nosso bacharel em teologia em formato presencial. Estamos trabalhando com todo afinco, com toda a dedicação para oferecer o nosso curso em formato EAD. Estamos com a visita dos avaliadores do Ministério da Educação agendada para metade desse ano, então ore por nossa instituição, por todo esse processo e em tempo oportuno, assim que o Senhor nos permitir, nós vamos oferecer o bacharelado em teologia em formato EAD para todos aqueles que desejam se preparar, mas não tem como vir até a cidade de Ijuí. Então, pastor, vamos lá então para o nosso segundo bloco de perguntas. Está interessante esse assunto e com certeza está nos esclarecendo muito. Nós falamos a respeito da 10ª parte. Tudo é do Senhor, nós devemos devolver uma 10ª parte, mas a pergunta que eu tenho é a respeito da outra parte dos 90% que ficam em nossas mãos. Significa então que se ficou 90 conosco, nós podemos administrar da forma que bem entender, como quisermos. É isso mesmo que a Bíblia nos orienta? Essa é uma questão bem interessante, né? Porque, primeiro, que muitos têm crise e dúvida dos 10%, né? Aí, quando se entendeu os 10% que eu preciso separar para Deus, entregar ao Senhor, a lógica diz, bem, então, pelo menos os outros 90 eu faço o que eu quiser, porque é meu salário, é meu ganho e pronto, né? A gente precisa voltar para um dos primeiros princípios que a gente colocou antes, que tudo pertence a Deus. Nós, quando entregamos o dízimo, nós devolvemos uma parte para Deus, que tudo pertence a Deus, mas os outros 90 também são de Deus. E nós somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. E nesse sentido, eu vou prestar contas para Deus dos 10%, se eu entreguei ou não, e vou prestar contas também dos outros 90% de como eu lidei com eles, como eu administrei eles. É muito interessante olhar, por exemplo, as duas parábolas, né, das 10 minas e dos talentos, né? O Senhor colocou um valor na mão de cada um deles e na volta o Senhor chamou um por um e disse, agora o que você fez, né? Um enterrou, o outro negociou, o outro fez render. Nós vamos prestar contas de tudo o que Deus colocou nas nossas mãos. Isso é simples assim, não tem outra forma. E pensando nisso, pastor, quais seriam as orientações que o senhor poderia nos dar em relação a uma boa administração dos recursos que nós temos à nossa mão? Ok. Acho que nós precisamos, se nós entendemos, dízimo precisa ser devolvido ao Senhor. Os 90% nós precisamos prestar contas também. Então é importante que a gente estabeleça alguns princípios, algumas normas que nos ajudem a entender como lidar então com essas finanças. Primeira coisa, eu sempre diria assim, nunca se esqueça de que tudo vem de Deus. Se você tem isso em mente, vai ser muito mais fácil você lidar com a gestão dos seus recursos financeiros. Tudo vem de Deus. Segundo princípio, Deus nos dará tudo o que tivermos necessidade. É isso que Paulo fala aos filipenses, né? Que ele quem cuida das nossas necessidades é o próprio Deus. Então, às vezes a gente, não, eu preciso guardar, eu preciso... É Deus que cuida das nossas necessidades. Outro princípio interessante, glorifique a Deus em tudo na sua vida. E aí eu diria, inclusive nas finanças. A forma como você lida com as finanças, a forma como você faz a gestão dos seus recursos, a forma como você faz os negócios, precisa glorificar a Deus também. Não esqueça de tirar a parte dos dízimos, então essa questão de fidelidade. Um outro princípio, aprenda a viver com contentamento, né? A gente tem muito aquela questão sempre assim, mas eu queria ter um carro melhor, eu queria ter uma casa mais espaçosa, eu queria ter tal coisa, e nunca consegue aproveitar as coisas que Deus já deu. E aí tem uma coisa bem lógica, bem simples por trás. Se você não é feliz e não vive com contentamento com algo que Deus já deu, será que adianta Deus dar uma outra coisa? Você também vai reclamar daquilo e também não vai estar contente. Então, o princípio que Paulo vai nos ensinar é estou feliz em toda e qualquer situação. Isso nós precisamos aprender também. Algumas perguntinhas que poderiam nos ajudar um pouco nisso. O que a gente precisa para viver? Né? Porque isso vai nos ajudar a fazer a gestão agora de tudo. Então, o que é necessidade básica? O que é uma necessidade secundária? O que é um investimento? O que é algo supérfluo? Até poderia, mas não preciso comprar. O que eu preciso? Comida, medicamento, é óbvio que eu preciso comprar. Mas se eu não conseguir comprar uma calça nova esse mês, paciência, eu vou esperar para o mês que vem. Então, assim, quando a gente vai
usar os nossos recursos, nós precisamos fazer essas perguntas para que isso nos ajude a tomar as decisões. E mais algumas dicas ainda que podem ajudar. Ordene prioridades na vida. Né? Agora eu estou estudando, estou me preparando, fazendo a faculdade. Então a prioridade é essa. Mas eu podia viajar, podia comprar tal coisa, queria, né? Qual é a prioridade naquele momento? Né? Sempre faça um orçamento detalhado. Coloca no papel. Eu tenho tanto de entrada, eu tenho aquele recurso, separo o tanto de dízimo, tenho o aluguel aqui, tenho o plano de saúde. Quais são as contas que eu tenho? Eu preciso saber isso. Anote o que você gasta. Esse é um exercício muito interessante, porque às vezes a gente acha assim, onde é que foi meu dinheiro? Acabou e eu nem sei. Se você não anotar, você não faz ideia disso. Eu faz mais de 20 anos que eu tenho planilhas, gosto de mexer com planilhas, né? E onde eu tenho tudo anotado, né? Inclusive por áreas, somando para... Então, tal ano, quanto foi gasto de mercado? Quanto eu gastei em saúde? Quanto gastei em educação? Né? Quanto tive de gastos com o carro? Então, todas essas coisas. Só que eu só posso olhar isso se eu fizer uma anotação apurada sobre isso. E aí a gente precisa ter coragem de vez em quando olhar para essas planilhas e fazer uma avaliação. Poxa, nós estamos gastando demais em mercado, acho que a gente precisa cuidar um pouco nisso. Poxa, a gente não está investindo no reino suficientemente, a gente pode melhorar nisso. Mas eu só posso fazer isso a partir de anotações e de ter isso tudo cadastrado, senão eu não faço nem ideia. E pastor, nós temos diversos recursos hoje para administração, ou melhor dizendo, para o uso dos nossos bens, né? Do recurso que nós temos à nossa mão. Nós temos aí cartão de crédito, temos cheque especial, tem crediário para quem não tem os dois primeiros. Isso seriam boas ferramentas para o uso? A gente pode usar tranquilamente isso daí? Uma boa pergunta, porque o que a gente vê de pessoas que, por não saberem administrar corretamente essas ferramentas, acabam se enrolando, né? Porque essas ferramentas, elas, por um lado, elas vêm para nos facilitar a vida, ao invés de sair para uma viagem, sair levando, né, muito dinheiro vivo, eu levo um cartão, passo no posto, passo no restaurante, né, passo o cartão e está resolvido. Só que se eu não tenho um controle disso, eu facilmente vou me complicar, porque chega no final do mês a fatura, ela vem. E se eu não pagar ela em dia, e é o que o sistema financeiro quer, que eu não pague em dia, porque eles vão ganhar em cima do juro, né? Então experimenta atrasar o cartão de crédito 1 mês, 2 meses, para ver o que acontece, né? Então, eu diria assim, são ferramentas financeiras excelentes, mas nós precisamos saber utilizá-las. Stephen Kurnitz é um autor conhecido aí na área de finanças, ele diz assim, infelizmente não podemos criar mandamentos. Se pudéssemos, eu proporia um 11º mandamento, jamais comprarás a prazo. Né? Quando eu li isso, eu fiquei, o que ele quer dizer com isso? Né? E aí ele faz uma reflexão muito interessante, ele diz assim, nós somos, de alguma forma, hoje, escravos do sistema financeiro. Porque o que acontece? Eu vou lá, faço uma compra, eu poderia comprar uma camisa à vista lá, mas não, você pode comprar ela em 10 vezes, né? E aí você vai fazendo, né? E a pergunta é, você poderia em algum momento da sua vida dizer assim, esse mês eu não vou trabalhar, vou ficar em casa e não vou trabalhar. Alguém poderia fazer isso? Provavelmente não, porque se eu parar um mês, as contas que já estão alistadas, o crediário da loja, o cartão de crédito, o cheque especial que eu dei para daqui a 2 meses, vai estourar. Então, eu não tenho como ficar nenhum mês parado. Ele pergunta assim, será que isso não é uma espécie de escravidão moderna? Lá no passado, o camarada trabalhava abaixo do laço para ter o que comer naquele mês. Eu não estou passando por quase isso também, quando eu tenho que trabalhar esse mês porque eu tenho faturas de cartão de crédito, tenho crediário na loja, tenho investimentos feitos que se eu parar, eu vou quebrar. Eu preciso trabalhar, eu não tenho opção de dizer não vou trabalhar. E aí um passo adiante disso, o que as pessoas fazem daí para ter um pouquinho de satisfação? Mais compras a prazo. Porque afinal de contas eu tenho o direito de usufruir algo do meu salário. Mas como o meu salário desse mês já está todo empenhado, eu vou comprar mais a prazo. Então, não é que não dê para fazer isso. Óbvio que dificilmente alguém vai, vou comprar um carro à vista, vou comprar uma casa. Não,
tem investimentos que vale a pena você fazer a longo prazo, né? Mas a pergunta sempre é, eu preciso disso? Essa é a melhor forma de comprar? Dificilmente um vendedor, um agente de banco vai te explicar aqueles numerozinhos pequenos, né? O cálculo final. Então, você precisa fazer isso para não se enrolar com essas ferramentas financeiras, que pode ser uma bênção e pode ser uma maldição se a gente não souber usar. E pensando nisso que o pastor falou, a questão do consumismo que toma o coração de muita gente, né? É uma luta, é um vício para muita gente. Será que isso toca o nosso rebanho? Ou seja, faz parte do meio da igreja, do meio dos cristãos isso? Será que existe discípulo de Jesus consumista? Não, de jeito nenhum. O cristão nunca se envolveu nisso, né? Esse é um problema que tem entrado, inclusive, no meio cristão, na igreja. Quantas pessoas a gente vê enroladas financeiramente por conta dessa questão do consumismo, né? O que está por trás, um pouco dessa questão, desse comportamento financeiro, né? É a pessoa querer mostrar que ela é o que de fato ela não é. Né? Nós muitas vezes, não, mas como é que eu vou ir lá para a igreja, como é que eu vou lá para a universidade, como é que eu vou ir para o meio social, se não tiver com o último modelo do celular que saiu, se não tiver com o modelo mais novo da marca de tênis que eu mais gosto, né? E muitas vezes não tem condições e nem necessidade, mas às vezes vamos dizer assim, a mídia, né, o mundo hoje dita, não, você precisa ter o último modelo de tudo, né? Eu acho isso equivocado. A Bíblia tem um nome muito próprio para isso, a gente não gosta, mas a Bíblia chama isso de cobiça. Né? Não, isso é coisa de incrédulos, eles que cobiçam. Não, muitas vezes nós cristãos olhamos para o outro do lado que está com uma roupa, que está com um equipamento, que está com um carro novo, e a gente diz, eu queria ter isso também. Eu preciso, né? Só porque o outro tem, né? Ao invés de nós nos alegrarmos com o que outras pessoas alcançaram, a gente quer ter a mesma coisa que o outro tem. Então, essa é uma questão bem complicada. E o contraponto disso é o princípio que Paulo ensina para a gente do viver com contentamento, né? Essa questão, quando Paulo diz assim, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Independente do que eu tenho, eu posso ser feliz, eu posso ter uma vida feliz, não são as coisas que vão me dar felicidade. Né? Se eu não tenho a felicidade em Deus, as coisas também não vão dar. Né? E aí essa ideia, as pessoas acham que com o consumismo vão suprir isso, e não vão. Bom, já que esse assunto toca também o meio da igreja, né? Há cristãos que enfrentam a questão do consumismo, com certeza há cristãos que enfrentam questões de dívidas. Às vezes está endividado, vai lá e pega um empréstimo, né? Ou quer ser o queridão e ajuda alguém que vai pegar empréstimo e entra de fiador num negócio. Existe alguma orientação da palavra a respeito dessas questões, pastor? Tem muitas orientações. A Bíblia ela nos pede muita cautela nessas questões, né? Eu queria lembrar de uma frase que é David Merck, num livro sobre família, ele diz assim, ó, dívida nunca é uma questão somente de dinheiro. Às vezes você acha assim, não, estou em dívida porque eu não tive dinheiro para pagar a pessoa, o banco, ou onde é que eu peguei o empréstimo lá. Ele diz assim, dívida nunca é uma questão somente de dinheiro. Dívida revela atitudes sobre o dinheiro e sobre nós mesmos. Orgulho impulsiona a dívida, avareza impulsiona a dívida, o egoísmo impulsiona a dívida. Sim, dívida nunca é uma questão somente de dinheiro. É uma questão de como eu lido com as coisas, né? E por isso a pessoa acaba, às vezes, se endividando em coisas que não precisaria, né? Então, algumas dicas que podem ajudar nisso, né? Primeiro, tenha alvos bem claros na sua vida. Né? Para que eu vou fazer um empréstimo? Para que eu vou pegar um dinheiro? Para que eu preciso isso? Então, tenha alvos bem claros para isso. Compartilhe esses alvos, por exemplo, com a família. A esposa precisa saber, os filhos precisam saber. Agora nós vamos economizar para trocar o computador da família porque está muito antigo. A gente precisa. Então, todo mundo ajuda. A família precisa saber disso. Planeje suficientemente. Né? Lembra o texto lá em Lucas, né? Qual é o rei que sai para a guerra sem contar antes os soldados que tem? Qual é o construtor que se coloca para construir isso antes dele saber se ele consegue chegar até o final? Né? Então, planeje bem. Um outro princípio, não se deixe levar pela propaganda. E olha que a propaganda é boa. Hoje o pessoal de marketing, os caras são fenomenais. Tem gente que compra só porque a propaganda é boa.
não porque ele precisa. Então, tome cuidado com isso. Fuja dos vendedores se for preciso, né? Eu sei que tem vendedores talvez nos ouvindo aí, né? Mas é melhor se fugir do vendedor do que se enrolar e depois estar devendo, né? O que nós falamos agora há pouco dos sistemas de crédito. Então, mas é tão fácil, é só passar o cartão em 10 vezes está resolvido. Não, mas isso vai me colocar numa situação de ficar devendo. Então, tome cuidado quanto a isso. Quanto a ser fiador, a Bíblia diz assim, se for possível, fuja disso. Porque a regra do fiador é bem simples. É a pessoa que, para quem você assinou como fiador, se ela não pagar, você disse, eu pago no lugar dela. Né? E eu já vi pessoas perdendo seus bens, perdendo sua casa, ou a sua moradia por conta de ter assinado como fiador de alguém. Essa pessoa não pagou, ele teve que pagar. Aí vem uma dica, inclusive, nunca faça isso sem conversar com toda a sua família. Ouvi já de pessoas que de repente tiveram que arcar com uma fiança, perderam a sua casa e a esposa e os filhos nem sequer sabiam que tinha assinado. Então, se é para fazer, que a família toda esteja de acordo, senão jamais faça isso. E na parte de empréstimos também, assim, seja muito cauteloso. Eu sei que tem situações que a gente não pode fazer se você não tem um aporte, alguma coisa assim, às vezes com alguém conhecido, com um banco, mas calcule muito bem, faça todos os cálculos necessários para ver se não está sendo enrolado, porque pessoas estão ganhando em cima, estão fazendo a administração que eu não estou fazendo. Então ela está ganhando dinheiro assim, será que eu não poderia fazer um cálculo melhor e não perder esse recurso? Né? Então temos que tomar cuidado com isso. Provérbios vai dizer assim, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Né? Aquela situação assim, eu passo pelo outro e vejo assim, poxa, eu estou devendo para ele ainda, não consigo nem... Né? É como se eu fosse escravo dele, porque na verdade eu estou devendo. Né? Então a Bíblia assim, ela não proíbe essas questões, mas ela diz que nós devemos ser muito cautelosos para não termos problemas nessa área. Muito bem, estão aí essas orientações, esses desafios ao nosso coração. Pode ser que você tenha que aplicar alguma dessas sugestões. E pastor, para encerrar, temos uma palavra final, uma palavra pastoral a respeito de finanças, o uso das finanças? Olha, tem um monte de coisas ainda que precisariam ser ditas, né? O tempo não nos permite, mas eu queria dar algumas sugestões finais aí, né? Algumas dicas finais ainda. Um pouco já falamos, mas, por exemplo, faça um orçamento e faça um relatório dos gastos que você tem. Geralmente as pessoas que não fazem são as mais enroladas nessa área, né? Não faz nem ideia, né? Se você disser assim, como é que está a tua situação, né? A pessoa não faz nem ideia. Por quê? Porque não colocou no papel. Às vezes não tem algum jeito para fazer e às vezes não tem coragem. Porque se eu botar, eu vou perceber que esse mês não vai fechar. Mas é justamente essa pessoa que precisa fazer isso, né? A pergunta dentro disso seria assim, você tem noção exata da sua situação financeira hoje? Se você tivesse dizer assim, quanto eu tenho disponível hoje? Né? Não é o que eu tenho na carteira, é os compromissos desse mês, os gastos que eu tenho, as receitas que eu sei que vou ter. Né? Eu já falei que eu sou meio doido aí para fazer planilhas, coisa assim, mas eu criei um sistema que se eu precisar olhar dentro do que eu já sei que vai acontecer, no último dia desse ano eu sei quanto de falta de recursos ou de sobra de recursos eu tenho. Por quê? Coloquei lá, bom, eu sei que o meu salário todo mês é esse, eu sei que aquela entrada extra vai dar tanto, eu sei que o meu plano de saúde vai dar X, eu sei que a média de gasto do mercado é tanto, então tem que se fazer um planejamento, ter noção exata daquilo que a gente vai passar, né? Uma pergunta que dá para fazer, né, na sua casa, o dinheiro ou o mês acaba antes, né? Tem gente que, bom, terminou o mês ainda tem X de dinheiro, né? Tem gente que terminou o dinheiro e ainda tem um tanto de mês para resolver, né? Uma outra dica ainda assim, sempre envolva a família toda nessa parte da gestão financeira, né? Se é só o casal, então a esposa tem que estar sabendo, o marido tem que estar sabendo, se tem filhos, os filhos precisam ser envolvidos, né? Às vezes nós acabamos não preparando os filhos porque durante a gestão financeira da família eles nunca foram envolvidos, nunca precisaram se preocupar, e aí quando eles precisam começar a cuidar dessa parte, você não faz nem ideia como é que funciona. Então envolva a família, envolva o cônjuge, né? A própria questão que pode ser algo muito delicado para alguns, né?
a sua esposa, o seu cônjuge sabe quanto você ganha, quanto você recebe, né? Eu sei que em algumas famílias isso é um caos, se eles falar, né? Às vezes aquela coisa assim, não, eu com o meu salário pago o aluguel e o plano de saúde, a esposa com o salário faz a compra de mercado e a escola dos filhos, o resto cada um faz com o que é dele. Calma, se eu casei com alguém, se eu decidir juntar todas as coisas, por que nessa área financeira nós também não podemos juntar e multiplicar aquilo que nós temos, né? Quando cada um faz o que quer, você acaba dividindo, vamos somar isso, né? Essa questão também de preparar os filhos, precisamos fazer isso. Uma outra dica ainda é sempre faça ou tenha pelo menos alguma coisa de um fundo de emergência, né, nessa parte financeira. A gente nunca planeja o pneu do carro furar. A gente espera que nunca aconteça, mas de vez em quando acontece, né? A gente não planeja assim, não, mês que vem eu vou estar comendo alguma coisa e vai quebrar um dente. Eu não planejo isso, mas às vezes em quando acontece. Se eu não tenho um fundo de reserva, se eu gastei tudo no limite, vai faltar alguma coisa, então faça isso. E aí vem 3 frases que para mim foram muito enfáticas, eu gostaria de terminar com isso. Eu li uma vez, eu estava numa viagem, eu li numa frase e logo copiei, num quadro, logo copiei para guardar isso, né? Que alguém disse assim, ó, de modo algum gaste antes de ganhar. Aquela questão de comprar a longos meses, não gaste antes de ganhar. Segundo, jamais gaste mais do que você ganha, porque a conta não vai fechar. Né? Então não dá para gastar mais do que você ganha. E nunca gaste tudo que você ganha. Deixa alguma coisa, né, para uma emergência, para uma situação de saúde, para algo que não estava planejado. Então, de modo algum, gaste antes de ganhar, jamais gaste mais do que você ganha e nunca gaste tudo o que você ganha. Se observar esses princípios, né, eu creio que nós vamos ter uma gestão financeira mais tranquila, vamos ter com isso uma vida mais tranquila, e sabendo que Deus está muito preocupado com essa área da nossa vida. Às vezes a gente acha, não, Deus vai me dar saúde, Deus vai me dar um emprego, cuidar da minha família, e a parte financeira, a minha carteira é o que resolve. Não, Deus quer cuidar, Deus quer orientar a sua vida também nessa área. Mas nós precisamos deixar Deus fazer isso. Muito bem. Vi aqui na sua formação que não tem contabilidade nem administração, pastor. Não. Eu acho que vai ter gente pedindo a sua planilha aí logo em sequência. Muito obrigado, pastor. Foi edificante. E aqueles que tiverem o desejo de saber um pouquinho mais, você pode ler o capítulo que foi escrito nesse livro, Vida Cristã com Excelência, que vai trazer todas essas informações e alguns detalhes a mais. Então você pode adquirir entrando em contato com o pessoal da nossa faculdade, em nossa secretaria. Na próxima semana nós vamos continuar com temas que nós abordamos dentro desse livro e o nosso tema escolhido para a próxima quinta é Planeje o seu futuro, com o pastor Gabriel Lauter. Você não pode perder. Pastor, muito obrigado. Foi um privilégio tê-lo conosco novamente. Nós é que agradecemos a oportunidade e a minha oração é que isso possa ajudar cada um a fazer uma gestão melhor da parte financeira e poder glorificar a Deus também com essa área das finanças. Muito bem, muito bem. Que Deus abençoe sua vida e lembre, aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. Que Deus te abençoe. Até mais.